Boa tarde, nós somos a turma de técnico em teatro, na São Miguel Paulista, da FAI, e nós vamos falar hoje sobre teatro épico, só que antes vamos nos apresentar. Meu nome é Roberta. Giovana. Boa tarde. Boa tarde, nós somos a turma do técnico em teatro do Senac São Miguel Paulista e somos da turma da tarde. Nós hoje vamos falar sobre teatro épico. Eu sou Tiane e vamos nos apresentar. Meu nome é Roberta. Sandy, Danilo, Paulo, Giovana. E agora o Danilo vai falar. E vamos falando de como surgiu o teatro épico. Em 1924, Brecht mudou-se para Berlim, onde foi assistente de dois diretores, o Max Reinhardt e o Henri Piscator. Em 1928, a encenação da Ópera das Três Vinténs alçou Brecht à fama. A peça é talvez a mais conhecida de suas obras, e já mostra a crítica e as teorias teatrais que Brecht veio desenvolver efetivamente mais tarde. Em 1929, Brecht passou a elaborar a sua própria teoria de teatro épico. O teatro épico surge com o trabalho prático e teórico de Brecht e trata-se do resgate de um termo antigo para conceituar uma nova linguagem cênica. Essa é substancialmente organizada a partir dos textos que abordam os conflitos sociais sobre uma leitura marxista, ensinados pelo método de distanciamento. O teatro brechtiano desejava que o espectador saísse do teatro tocado emocionalmente por ideias épicas e elevando as emoções ao raciocínio. O público ideal para Brecht deverá se manter lúcido em fase do espetáculo, tipo um observador crítico, e substituindo as meras emoções por emoções críticas. Eu vou falar agora um pouco sobre distanciamento no teatro épico. O teatro épico apresenta o distanciamento brechtiano como uma de suas ferramentas. Segundo Brecht, distanciar um acontecimento ou um caráter significa, antes de tudo, retirar do acontecimento ou do caráter aquilo que parece óbvio, o conhecido, o natural, e lançar sobre eles o espanto e a curiosidade. A existência de um narrador distanciado, o coringa, opõe-se à existência do protagonista, criado à maneira realista, e o coro, que pode ora pender para um lado, ora para o outro. O emprego da música como comentário, a constante troca de papéis entre os atores e os saltos no desenvolvimento da trama são alguns dos recursos mais utilizados. Brecht dizia que distanciar é ver em termos históricos. O distanciamento de início gera estranhamento, porque se utiliza de recursos para desentorpecer o público, desestabilizar o corriqueiro, o imediato, os hábitos, desidentificar, provocar o olhar épico da distância, despetrificar quem vive mergulhado, o inerte do eternamente habitual, anular as situações familiares, aplicar o choque do não conhecer para dar início ao conhecer. Recursos cênicos literários. O distanciamento no teatro brechtiano é proporcionado por meio de recursos literários e técnicos que proporcionam ao espectador condições para observar, analisar e criticar com folga. A ironia, a paródia, o cômico, a sátira, o grotesco e até o surreal são recursos literários que produzem o distanciamento, desfamiliarizam o público, evitam a identificação. Conexões familiares, de outro lado, são arrancadas do contexto familiar. Os processos mencionados são quase sempre cômicos. Recursos cênicos musical. A música no teatro de Brecht tem, em geral, a função de comentar o texto, proporcionar-lhe novos sentidos e perspectivas, não guardar a função encantatória de intensificar a ação. O ator como narrador. O ator épico brechtiano narra seu papel. Ele entra e sai de seu personagem, pois é porta-voz do autor, trazendo uma mensagem dirigida ao público. Por isso,
Ele abandona o tempo e o espaço fictícios da ação. Esse processo é anti-ilusionista e inibe o processo catártico. Os pontos de vista assumidos pelo ator são possibilidades de variação e de crítica social, revelação de horizontes diferentes do narrador e da personagem, enfatizando que a personagem é apenas uma possibilidade de ser e que poderia ser diferente caso suas condições históricas sociais fossem diferentes também. Agora eu vou falar um pouco sobre o distanciamento estrutural. Distanciamento estrutural. Se não houver o teatro épico, não existe o distanciamento, algo que prenda ao público. Puntila é uma peça do gênero de comédia, dialética da realidade, contradizendo a alienação. Contradição consigo mesmo, produzindo na própria pessoa o distanciamento. Personalidades se estranham, ironiza. Sua bondade é anormal, sua bondade é normal, por isso sem valor. Ele é um indivíduo que se autodestrói, segundo Brecht. Devido à sociedade que vive, é a função que exerce. Quanto mais ele se esforça para ser aceito na sociedade, mais alienado ele fica no sentido social.